Agora sim. Bom, então, gente, hoje a gente vai dar uma revisada no conteúdo que a gente já viu de ecologia. Eu fiz uma lista de exercícios, já tá tudo ali no Drive. Podem fazer exercícios, me mandar questões depois. Mas daí, como a gente vai revisar ecologia, que é mozão do Enem, mas eu não queria trazer a mesma aula para vocês, né, senão fica muito chato, eu resolvi tratar um pouco também sobre a questão de uma questão importante de atualidades, né, que está sendo as queimadas que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo. E daí, para começar, eu começo com uma citação do Brecht, porque não tem como a gente falar de ecologia e não tem como a gente falar de atualidades sem a gente falar de política. E daí é que eu não estou falando necessariamente sobre partidos políticos, tá, gente? Mas a gente precisa entender que é o poder público, né, que são os políticos, são os governantes que fazem as políticas públicas. Então, por exemplo, quando a gente tem um governante que fala os absurdos que o nosso presidente tem falado, né, por exemplo, que a Amazônia não pega fogo por ela ser úmida, ou então que o boi funciona como bombeiro no Cerrado e no Pantanal, a gente necessariamente vai ter uma regressão na defesa desses espaços, né? E que é o que a gente está vendo, aumentou drasticamente o desmatamento, que já não era pouco. Então, daí a citação do Brecht que o pior analfabeto é o analfabeto político, né? Aquela ideia de que a gente achar que política é só aquele um dia que a gente vai lá votar, só que política, na verdade, ela está em todos os aspectos da nossa vida. E daí, bom, o Brasil está queimando. A gente sabe que tem focos principalmente no Pantanal e na Amazônia. E também estão havendo queimadas no Cerrado, né? Que está aqui na transição do Pantanal. Peraí que eu vou liberar a cachorrinha que tá nervosa aqui. Já volto. Frida! Desculpa, gente. Já voltei. Mas então tá, antes da gente estudar propriamente as queimadas, a gente tem que estabelecer uma coisa, tá? Gente, as queimadas e o desmatamento, elas são reais, tá? Independente do que possa estar sendo dito ou não pelo presidente, o desmatamento, ele é monitorado via satélite, tá? E não são apenas satélites brasileiros, são satélites de diversos países. E todos estão falando a mesma coisa. O desmatamento, ele cresceu em proporções absurdas, tá? E daí, antes da gente começar propriamente a falar do desmatamento, vamos lembrar um pouco sobre os biomas brasileiros. A gente tem aqui, novamente, os biomas que estão sendo mais afetados, né? O bioma amazônico. Lembrem que é a maior floresta tropical do mundo e ela tem a maior biodiversidade do mundo, tá? O solo, apesar de ele ser muito profundo, ele é pobre. Então, lembrem que a Amazônia, apesar de ela ser muito rica, ela ser uma floresta muito rica, ela é uma floresta rica porque ela é uma floresta. Porque quando a gente desmata a Amazônia, o solo ele consegue se manter por uns 3, 5 anos, mas depois disso ele fica completamente empobrecido. Porque o que acontece? O que mantém os nutrientes no solo é o que a gente chama de serrapilheira, que é quando aqueles vegetais morrem e eles formam uma camada. Então, como essa camada vai se degradando muito rápido, tem muitos micro-organismos e vai ciclando. Só que se tu tirar a floresta, né, se tu tirar essa fonte dessa serrapilheira, tu vai ter um solo que vai se empobrecer muito rápido. Então, por isso que muitas vezes a gente vê aquela região sendo devastada para plantação de soja, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o arco do desmatamento, mas ele está avançando aqui. E daí tu tem plantação de soja que rende num ano, rende 3, rende 5 e depois não rende mais, então você tem que abandonar aquele espaço. A gente vai falar também sobre sucessão ecológica, né? Vocês lembram que a sucessão são aquelas coisas que acontecem para a floresta poder se recuperar e, gente, isso pode levar no mínimo 150 anos. Então, é uma coisa muito estúpida a gente estar desmatando a Amazônia para plantar soja. Não apenas pelas obviedades, mas também porque o solo não é apropriado para isso. É importante também a gente lembrar que na Amazônia a gente tem uma estratificação vegetal muito grande. Então, basicamente, isso quer dizer que a gente tem um extrato herbáceo que é abundante, nós temos um extrato médio, né, aquelas árvores médias,
e a gente tem o que a gente chama de um dossel, que seria o teto. Então tem árvores enormes, tem árvores que chegam 40 metros fácil, e elas formam uma espécie de teto, e criando um microclima dentro da mata fechada. Então a galera que já foi para a Amazônia, infelizmente não consegui ir, ela conta que tu não sabe às vezes se é dia ou se é noite. Não passa muita luz, fica muito úmido ali e tem muito pouco vento. Só que isso também ajuda, esse microclima ajuda a manter o solo como um solo rico. A gente tem também o bioma do Pantanal, que também está sendo muito atingido pelas queimadas. E é incrível, o Pantanal, ele é a nossa maior planície alagável do mundo, gente. Apesar de ele pegar um pedacinho bem pequeno do Brasil, ele é uma planície alagável e ele tem períodos de seca. Pensem o quão incrível é que isso aconteça naturalmente, né? E por ele ser alagado periodicamente, ele também tem um banco de sementes que fica enterrado, que é a forma desse bioma se manter, né? A forma desse bioma se renovar. A gente tem ali um clima tropical e agora a gente vê muito o assoreamento desses espaços, né? Então eles eles conseguem retirar a água de forma mecânica, né? Eles tapam essas partes que se alagam, eles tacam terra, enfim, para poder plantar ali. Só que, gente, quando a gente mexe com um bioma, por mínimo que seja o espaço, tá, em que a gente esteja mexendo, a gente vai alterar uma série de outros fatores, porque os fatores ecológicos, como a gente já conversou, tanto os fatores bióticos, que são os seres vivos, quanto os fatores abióticos, eles estão sempre conversando. Então a gente vai ver, por exemplo, a Amazônia, como eu falei, ela é muito úmida, né? Ela é um clima equatorial, então as temperaturas são altas e estáveis, e chove muito. Só que não é assim, chove muito, lá é uma floresta porque chove muito, né? Às vezes a gente ouve isso, é só por isso que chove lá. Não, gente, lá chove muito porque é uma floresta. A gente tem a evapotranspiração muito grande dos vegetais que influi na formação do que a gente chama de rios voadores, que vão dispersar água por todo o Brasil. Tanto que rolou aquela piadinha, né, que eu falei que o bioma Amazônia não era o pulmão do mundo, gente, não desmatem por causa disso, mas ela é a nossa bomba hídrica, gente. Ela pega e dispersa a água por todo o país. Tanto que a gente viu que a fumaça, ela chegou até São Paulo, às vezes ela chega até Santa Catarina, por causa disso, por causa que esses rios voadores, eles também carregam essa fuligem, toda essa fumaça das queimadas. E, gente, o Pantanal, ele também está muito perto do Cerrado. E o Cerrado, ele é, digamos, a nascente da maior parte das nossas bacias hidrográficas. Então, é como se a Amazônia, ela pegasse toda essa água, né, formasse toda essa água, e além de dispersar o Cerrado, ele reabastece as nossas camadas, os aquíferos e as bacias hidrográficas. A gente tem também o Cerrado aqui, as características... Gente, meu Deus, eu fiz uma mistureba aqui. O Cerrado, ele é a nossa savana brasileira, vocês lembram disso? Como eu falei, ele é o berço das bacias hidrográficas e, infelizmente, ele é um hotspot. Vocês lembram o que significa hotspot? Podem escrever no chat. Ninguém lembra? Hotspot é quando a gente tem um espaço que é muito rico em biodiversidade, só que ele está ameaçado. E lembrando que essa biodiversidade é uma biodiversidade endêmica, então é uma biodiversidade própria daquele espaço. E, bom, o Cerrado já está bastante desmatado. Lembrando que ele tem, sim, o que seriam as queimadas naturais, né? Lembrem que o Cerrado, ele tem aquelas árvores retorcidas, tanto por causa do alumínio, tem muito alumínio no solo, mas também por causa do fogo que passa. Tem um período que é muito seco e tem queimadas naturais. Mas, gente, as queimadas naturais, elas só ocorrem no Cerrado, tá? O que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo no Pantanal, não é natural. E mesmo no Cerrado, tomou proporções muito absurdas. E daí também um outro bioma que eu acho que é interessante a gente falar, já que a gente está falando sobre desmatamento
e sobre queimadas é a Mata Atlântica. Porque, gente, o bioma Mata Atlântica, como vocês podem ver aqui tá escrito também, ele é um hotspot. E ele foi um dos espaços mais desmatados do Brasil, tá? É um dos biomas mais desmatados. E ele vem sendo desmatado desde 1500. Porque se vocês forem pensar na nossa colonização, né? Inicialmente, a gente teve o ciclo do pau-brasil, quando os portugueses não tinham ainda propriamente colonizado o Brasil, né? Então, nós tínhamos um sistema de feitorias. Então, eles pegavam e faziam um escambo do pau-brasil. Gente, pau-brasil, litoral, Mata Atlântica. Daí, o que aconteceu? Qual foi o nosso primeiro ciclo econômico propriamente como colônia? O açúcar. E o açúcar estava muito aqui no Nordeste. Então, novamente, Mata Atlântica foi desmatada por causa do açúcar. E daí, acho que os golpes finais foram o café, né, que aconteceu no Oeste Paulista e nessa região do Rio Grande do Rio de Janeiro, gente, desculpa. O café desmatou muito a Mata Atlântica. E daí, por fim, quando a gente teve as indústrias, as poucas indústrias que o Brasil tem, a gente sabe que é no Sudeste, e a gente também sabe que a nossa urbanização, ela é principalmente litorânea, né? Então, a Mata Atlântica, o que resta hoje, é muito pouco, gente. É muito triste o que aconteceu com a Mata Atlântica. E foi muito prejudicial. Mas então tá, vamos começar falando propriamente das nossas queimadas, né? Gente, a gente viu que o Pantanal ele tá pegando fogo e tem sido os piores incêndios da história. Mas por quê? Então, o Pantanal ele tá muito seco. Mas por que ele estaria seco? A gente tem dois motivos principais. O primeiro é o desmatamento da Amazônia. Gente, vocês lembram que eu falei dos rios voadores, né? Falei mais ou menos. Mas esses rios, como a Amazônia está sendo muito desmatada por causa da agropecuária, eles não estão conseguindo levar água para outros espaços, como, por exemplo, o Pantanal. O que está fazendo com que o Pantanal fique mais seco. E tem também um fenômeno que é natural, que é o Laninha. Vocês devem ver isso provavelmente na geografia, mas o Laninha, ele acaba resfriando parte das águas do Oceano Pacífico e daí ele causa secas aqui no Brasil. Então, o espaço mais seco, ele fica mais fácil de queimar, gente. As pessoas brincam que folha seca é um barril de pólvora. Tu pode deixar um cigarro, às vezes uma bituca, que tu deixa acesa e cai no chão, ela pode pegar fogo, gente, e o fogo se alastra, e é um horror. Mas a gente sabe também que não é acidental, né? A gente tem muito incêndio criminoso na área. E daí a gente tem algo que é próprio da história do Brasil, também vocês provavelmente veem na geografia, que é a grilagem, né? O Brasil, ele tem muitas terras que são da União. Então, são terras que são da União, mas elas não são nem áreas de proteção, nem tem propriamente um destino certo. Então, o que acontece? Tem muita gente muito mal intencionada que eles falsificam documentos, daí vem o nome grilagem, né? Porque antigamente, isso é uma prática muito antiga no Brasil, mas antigamente eles falsificavam um documento no cartório, colocavam numa gaveta cheia de grilo. Então o grilo, ele comia um pouco papel, também sai um líquido dele que dava uma amarelada no papel para parecer que era antigo, para parecer que era válido. Então esses grileiros, eles tomam essa posse de forma ilegal dos territórios e daí eles começam a tacar fogo, né, fazer as queimadas para limpar o solo, para poder começar a plantar. E gente, aqui ó, o Laninha, só caso vocês tenham esquecido, vocês verem a ressurgência, né, das águas. Lembrando que, assim, essa eu acho que é um dos maiores exemplos de como os fatores abióticos conversam, porque, gente, a água aqui, ela tá tendo essa ressurgência por causa dos ventos, então as correntes marítimas, elas conversam com os ventos, que conversam com as chuvas, como a gente tá vendo no Brasil. Daí, quando a gente fala de queimada, a gente não pode esquecer, bom, né, do mais imediato, eu acho, que acontece, que é a liberação de CO2, uma liberação enorme de CO2. Mas por que, gente? Vamos pensar assim, ó. A gente tem... Deixa eu ver se é no próximo slide. Não. Depois vai aparecer para vocês ali. Mas vocês lembram como é que funciona a fotossíntese? Vocês provavelmente viram isso lá no começo do ano em citologia. Mas então, o que acontece? A gente tem... os autótrofos, né? Os nossos produtores, lembrem da nossa cadeia alimentar. Os nossos produtores, eles sempre vão ser ou fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. E daí, no caso da fotossíntese, o que vai acontecer?
eles vão pegar, fazer esse sequestro de carbono, né? Eles pegam dióxido de carbono do ar e a partir dele eles produzem a glicose. Então, quando tu corta uma árvore, tu tá diminuindo o sequestro de carbono. E daí, gente, as árvores respiram, tá? Não esqueçam disso. Assim como elas fazem fotossíntese, elas também respiram. Então, elas também liberam dióxido de carbono. Só que o que acontece? Se tu cortar uma árvore simplesmente, tu tá diminuindo esse sequestro de carbono. Se tu tacar fogo na árvore, tu tá devolvendo todo o carbono que tá armazenado dentro dessa árvore como amido, que vai ficar... E a gente sabe que o amido tem carbono, né, gente? Não esqueçam. Tu vai estar devolvendo todo esse carbono para a atmosfera, que vai ir também em forma de CO2. Então, não só tu tá parando o sequestro de carbono, como tu tá devolvendo uma quantidade muito grande com as queimadas. E lembrem que o CO2 é um dos principais vilões do aquecimento global. A gente tem outros, tá? Como, por exemplo, o metano, que está muito associado também com a pecuária por causa da digestão dos ruminantes, né? Mas ele acontece principalmente em áreas alagáveis e culturas alagadas, como o arroz, e também nos lixões, outro problema ecológico muito sério. O óxido nitroso, que também está relacionado com a chuva ácida, e os clorofluorcarbonos, que estão relacionados com a camada de ozônio, a destruição da camada de ozônio. Mas então tá, vocês lembram como é que funciona o aquecimento global? E vocês lembram qual é a diferença entre aquecimento global e efeito estufa? Sucatão! Vocês lembram qual é a diferença entre aquecimento global e efeito estufa, gente? Podem me falar. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Então, ele acontece naturalmente no nosso planeta, e ainda bem que ele acontece, porque se ele não acontecesse, a gente não teria como ter vida da forma como a gente conhece no planeta. Porque o que acontece? Toda a energia que vem do Sol, caso a gente não tivesse os gases do efeito estufa, ela voltaria para o espaço. Então, a gente, durante os espaços que fossem dia, né, que tivessem sendo irradiados, ficaria numa temperatura bem alta. Porém, quando o Sol não estivesse irradiando esses espaços, né, que seriam as nossas noites, ficaria completamente frio, gelado, congelaria, né? Então, o efeito estufa, ele é necessário para a gente manter uma temperatura estável do ambiente. Só que daí o que acontece? O que a gente chama de aquecimento global, e na verdade os cientistas eles estão parando de chamar de aquecimento global, porque dá a ideia errada de que é só o aumento de temperatura, né? Mas eu já falo sobre isso. O aquecimento global, ele é um aumento do efeito estufa causado pelo homem. Então, o que acontece? A gente tem queimadas... Desculpa, vocês estão ouvindo aí. Quando a gente tem queimadas, ou mesmo quando a gente queima combustíveis fósseis, como, por exemplo, petróleo, então todos os derivados do petróleo, gasolina, a gente está devolvendo muito CO2 para o ambiente. E daí também, por exemplo, com os lixões. Então, a gente está agravando o que seria algo natural a um ponto que está se tornando insustentável, gente. A gente está vendo aqui, ó, as principais atividades que emitem esses gases estufas. A gente tem o transporte como primeiro, né? Então, a queima de combustíveis fósseis. A indústria e a construção estão logo atrás. E vejam que a agricultura está aqui. A agropecuária, provavelmente, né? Ela está aqui entre os 4 maiores emissores de poluentes. E isso considerando que a gente nem está pensando no todo o transporte que envolve a agropecuária, né? Mas enfim, aqui voltando para os nossos rios aéreos, né? A Amazônia, ela capta a água que tem ao seu redor e da evapotranspiração. E o Cerrado distribui e armazena. Então aqui a gente tem os nossos principais aquíferos, né? O aquífero Guarani, que é bastante extenso. E também pega parte de outros países da América Latina. E os aquíferos Urucuia e Bambuí. Gente, eu esqueci de falar antes, tá? Mas só para vocês lembrarem que a Amazônia, ela não ocupa somente território brasileiro. Ela também tem uma parte dela que não é nossa, né? O que a gente tem é o que a gente chama de Amazônia Legal. Mas então, por exemplo, a Bolívia também está desmatando a Amazônia. Foda.
Então, daí o que que acontece, ó? Aqui a gente tem um quadrinho que ele vai comparar o arco com o desmatamento com o que está acontecendo com esses calores absurdos que estão acontecendo, que são os calores mortais que estão acontecendo na região sudeste. O que acontece? Não está indo chuva para lá. Então as temperaturas aumentaram de forma absurda. E os dois fenômenos podem parecer não relacionados, só que quando a gente for ver, olha só onde é que está o arco do desmatamento. É justamente esse espaço que está impedindo que as chuvas continuem. E a gente tem que lembrar também que quando a gente está desmatando, a gente não está só derrubando a árvore, né, gente? Lembrem o que a gente conversou sobre as comunidades. Muitas vezes essas árvores, esse espaço de floresta, é o habitat de diversos animais. Então aqui a gente vê, em 1 hectare de floresta, aqui considerando floresta amazônica, a gente tem mais de 160 aves, 10 primatas, 33 anfíbios, 44 peixes, 22 répteis e 1 bilhão de invertebrados, gente. Então, quando a gente desmata esse espaço, todos esses seres vivos, eles ficam sem ter um habitat. O nicho deles é completamente abalado. Então, a gente sabe que o nicho, né, ele é o que a gente chama da fofoca, que a gente pode falar sobre os animais. Envolve tanto o espaço onde eles vivem, que é o habitat, quanto hábitos. Então, por exemplo, se é noturno, se é diurno, põe ovos ou não, quantos filhotes tem por ninhada, com quem se relaciona. Esse é o nosso nicho. Quando a gente desmata esse espaço, a gente está destruindo uma parte fundamental do nicho desses seres vivos, que é o habitat deles, né? E também tem um outro problema, gente. Quando a gente desmata, a gente empobrece o solo, né? Que foi o que eu falei um pouquinho para vocês em relação à Amazônia. O solo ele vai ficar bastante empobrecido, até porque esse fogo ele vai matar o fogo das queimadas, né? Geralmente o desmatar ele é seguido por uma queimada para limpar o solo. Ele vai matar os micro-organismos que estão naquele solo. Lembrem, por exemplo, que o ciclo do nitrogênio ele precisa daqueles micro-organismos. São eles que vão fazer a fixação do nitrogênio para as plantas poderem absorver. Lembrem que as plantas não conseguem absorver o nitrogênio atmosférico. Elas precisam do intermédio das bactérias, a não ser as leguminosas, que daí elas já têm um mutualismo nas raízes delas com as bactérias Rhizobium, então elas conseguem absorver direto. Mas então pensem, se tu queimou o chão, tu matou essas bactérias, então não vai ter como fixar nitrogênio naquele solo. Então aquele solo vai ficar muito pobre. E daí o que acontece geralmente? Espécies invasoras, espécies exóticas, elas costumam ser mais resistentes, né? Ou então se a gente for pensar em um transgênico, algum transgênico que não tem uma exigência tão grande de nutrientes, ele vai conseguir proliferar naquele espaço, naquela terra, que nenhuma outra planta nativa conseguiria se reproduzir. E daí a gente vai ter a destruição permanente, digamos assim, daquele espaço. Porque daí não vai ter tempo para ter uma sucessão daquela floresta primária, porque todo aquele campo teria sido ocupado por uma soja transgênica, digamos. E todos esses animais ficam sem ter um espaço onde morar. Então, ou eles morrem, né? Ou eles são predados por outras espécies invasoras, ou espécies exóticas, ou... enfim. Daí vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da floresta. Gente, aqui ó, o que eu falei para vocês, a nossa reação de fotossíntese. Lembrem que a fotossíntese e a respiração celular são a mesma equação, só que a gente inverte, né? Que elas absorvem gás carbônico e água e produzem, por meio da energia solar, glicose e oxigênio. E no caso da respiração, a gente consome glicose e oxigênio e libera gás carbônico e água. Quais são os benefícios da floresta, tá? Além desse sequestro do carbono que acontece, a gente... as árvores, as plantas, por terem as raízes no solo, elas tornam esse solo mais permeável e também mais areado. Então, é muito melhor para o solo, ele fica com mais nutrientes. Os seres vivos que vivem na terra conseguem viver melhor ali. A evapotranspiração, ela vai acabar refrescando o ar, né? Então, não sei, galera de Porto Alegre pré-pandemia sabia que chegava o verão, a gente tinha que ir para Redenção, né? Porque o resto de Porto Alegre inteira ficava insuportável.
Inclusive, isso é um fenômeno que a gente também aprende na geografia, que são as ilhas de calor. Lembram que as cidades, elas sempre vão ter uma temperatura maior do que espaços arborizados, como o interior, por exemplo. Elas também, bom, elas influem na temperatura, né, no calor, que nem eu falei agora. Elas influem nas chuvas, como eu falei para vocês, a questão dos rios voadores, por exemplo. E daí, olha só, elas também influem a questão dos ventos, as tempestades. Enfim, elas modelam todo o clima do espaço. Tu ter uma floresta ou não faz toda a diferença para aquele espaço, para aquele ambiente. E daí vamos ver um pouco mais a fundo o que acontece se a gente tiver desmatar e queimar um espaço. O que vai acontecer? O fenômeno que a gente chama de sucessão. Só que vocês lembram qual é a sucessão? A gente tem dois tipos, né? A gente tem a sucessão primária, que acontece quando aquele espaço nunca antes foi habitado. Então, por exemplo, se tiver o derretimento de uma geleira, a gente pode dizer que ali naquele espaço que foi liberado pelo gelo, tu vai ter uma sucessão primária. Só que o que acontece nas pós-queimadas e desmatamentos é uma sucessão secundária. Por quê? Porque esse espaço, ele já tinha uma floresta antes, ele era habitado antes. Só que ele sofreu uma catástrofe, foi destruído. Desculpa, gente. Animados hoje. Mas enfim, como eu estava falando para vocês, a nossa sucessão ela é secundária. O que vai acontecer? Primeiro, a gente vai ter a instalação do que seriam as nossas plantas pioneiras. Geralmente elas são musgos associados com musgos e líquens. Porque o que acontece? Esse espaço, ele tem muita incidência solar, olha só, muita incidência solar. E geralmente, como o solo está muito empobrecido, vai ser muito difícil para plantas maiores se desenvolverem ali. Logo após os musgos, os líquens, a gente começa a ter algumas gramíneas, né, que são angiospermas, não esqueçam disso. E daí, à medida que esses pioneiros vão se estabelecendo, ao passar do tempo, a gente vai tendo o que a gente chama de séries, que daí é quando aparecem árvores arbustívoras e árvores menores, propriamente. E daí, com o passar do tempo, a gente chega efetivamente no clímax, que para uma floresta seria aquela floresta enorme. Digamos, é o bioma no seu melhor estado. Então, não necessariamente precisa ser uma floresta amazônica, tá? Não é apenas a floresta amazônica que é uma floresta clímax. As florestas que a gente tem, que estão bem estruturadas já, elas também estão em clímax, apesar de delas serem diferentes. Digamos que o clímax é o modelo ideal daquela floresta. E daí aqui um pouquinho do que acontece com a produtividade, tanto bruta quanto líquida. Lembrem que a produtividade bruta é tudo que a planta produz, só que ela vai respirar, ela vai liberar excretas, então o que vai estar disponível para o próximo nível trófico vai ser menor, né? A produtividade líquida ela sempre vai ser menor. Daí aqui a biomassa, lembrem que a biomassa é a massa seca, e a biodiversidade, né? Que é a diversidade da vida. Vejam que a diversidade ela aumenta muito, gente. Então, por isso que numa floresta clímax a gente tem uma diversidade muito grande. Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Ok, só para avisar que a gente vai passar um pouquinho do horário, tá? Mas a galera da matemática já sabe, tá tudo tranquilo. Não se preocupem. Opa. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o cerrado. Gente, o cerrado, ele está sofrendo bastante com essa questão do arco do desmatamento. A gente sabe que tem a produção de soja, ela está avançando muito em direção ao cerrado. E daí, sempre que a gente tem o avanço da agropecuária, seja para o agronegócio de plantação de soja, seja para criar pastagem para a pecuária propriamente dita,
a gente vai ter o desmatamento e a gente vai ter a queimada para limpar o solo. Então, o que acontece? Como eu falei, o cerrado, ele recarrega os nossos aquíferos e ele recarrega as bacias hidrográficas. Mas por que isso acontece? O cerrado, apesar de ele sofrer bastante, né, a parte de cima, apesar de ele ter as queimadas, então árvores retorcidas, muitas vezes as pessoas associam o cerrado até a própria Caatinga, né, que é a nossa região semiárida, mais no Nordeste. A parte de baixo é riquíssima, as raízes são muito profundas, gente. Então, é o que a gente chama às vezes de floresta de cabeça para baixo, porque tem tantas raízes e elas chegam tão fundo que elas facilitam assim essa recarga dos aquíferos. Pensem que lá é um lugar que, num tempo, tem uma seca muito grande, né? Então, eles precisam ter essas raízes fundas para poder alcançar a água. Então, assim, eles também, por um lado, eles pegam a água, né? Pegam um pouco da água que precisam, mas eles também ajudam a recarregar esses aquíferos que vão abastecer as nossas principais bacias hidrográficas. Daí a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da agropecuária, né? Se a gente for pegar o território brasileiro, as terras que a gente usa para plantação, para agropecuária propriamente, a gente vai ver primeiro que existe uma concentração fundiária muito grande, gente. A gente tem muitas poucas pessoas que são donas de espaços muito grandes de terra. Então, existe uma concentração fundiária absurda no Brasil. A gente tem muitos latifúndios e muitos latifúndios improdutivos. Por isso que é extremamente necessário que se faça uma reforma agrária. É absurdo que um país tenha chegado até aqui sem fazer uma reforma agrária. E antes de alguém achar que a reforma agrária é coisa de comunista, os Estados Unidos foi um dos países que se beneficiou muito de ter feito uma reforma agrária lá, antigamente na história deles. Mas além de a gente ter esses latifúndios, a gente vê que 71% da nossa área agrícola, e aqui considerando do mundo, ela é usada para ração para pecuária, gente. A gente pensaria que a maior parte da agricultura ela está voltada para os seres humanos, né, para fazer comida. E não, gente, está voltado para fazer ração para gado. Daí a gente tem um pouco para comida, 18% para comida, 7% para matéria-prima e 4% para energia. Lembrar da questão do biodiesel, etc. E daí agora, pensando no Brasil propriamente, né? A Amazônia, ela tem muita pecuária, só que essa pecuária, ela não é nem para nos alimentar, não é uma carne que vai ficar no mercado interno. Ela é principalmente para exportação, Oriente Médio, China, Rússia e Europa. E o cerrado, que está sendo desmatado por causa da soja, também é uma soja que vai ser exportada. Então, uma soja que vai para a China, uma soja que vai para a Europa. Pensem o quanto do nosso território a gente está destruindo para poder alimentar os outros, enquanto tem tanta gente que está passando muita fome no nosso país, gente que está abaixo da linha da pobreza, gente que está passando por situações absurdas aqui, que foram agravadas durante essa pandemia, né? Mas que já existiam antes. E daí a gente pode pensar também, em relação às queimadas, o impacto que tem diretamente na saúde das pessoas, né? Porque a gente sabe que toda essa questão, muitas vezes as pessoas ficam desempregadas naqueles espaços que foram inutilizados, tem um impacto psicológico intenso na questão das populações indígenas, que muitas vezes são tiradas de lá pelos grileiros de forma ilegal e têm suas terras queimadas e destruídas. Mas a gente pode pensar também na questão da fumaça, gente. Essa fumaça, como eu falei, por causa dessa questão da Amazônia ser a bomba hídrica, ela se espalha por todo o país. Então, a fumaça no ar, imagina só, né? A gente já está vivendo um momento em que a gente está sendo extremamente ameaçado por uma doença que é respiratória, né? O Covid-19. E daí ainda vai ter fumaça no ar, que vai piorar questões como asma, como bronquite, como rinite. É o combo dos infernos, basicamente. E a gente tá fazendo isso. A gente tem o dedinho ali nas duas coisas, tanto no Covid quanto nessa questão da fumaça. Eu já falo um pouquinho mais sobre o Covid depois. Mas lembrem também, daí, um outro fenômeno importante que acontece, que poderia agravar essa concentração de poluentes, é a inversão térmica, né? Lembrem que ela acontece no inverno, então não seria o caso agora. Mas a gente sabe que a gente tem uma convecção, né, que acontece naturalmente do ar frio que ele vai subir e o ar quente que vai descer.
Isso daí a gente costuma estudar em física, a questão das geladeiras, né? Só que daí o que acontece? Quando a gente tem inversão térmica, o ar frio ele fica preso por uma camada de ar quente que fica no meio de outra camada. Então, nem o ar frio consegue subir, nem o ar quente consegue descer. E daí o que acontece? Tem um acúmulo de poluentes muito grande. Geralmente acontece de madrugada nas grandes cidades. Às vezes a galera tira aquela fotinho bonitinha, aquele horizonte meio laranja, preto, cinza, rosa. Gente, muitas vezes isso é poluição causada pela inversão térmica. Costuma se dissipar ao longo do dia, tá? A inversão térmica, ela também é natural, ela acontece naturalmente, só que o que acontece é que ela está sendo agravada e está tendo problemas sérios por causa da quantidade de poluentes que tem no ar. Só que assim, apesar de a gente já ter tido uma perda de biodiversidade enorme, e se por um lado a gente pode pensar que essas plantas, elas podem voltar a aparecer, né, porque a gente tem a sucessão ecológica, por outro lado, os animais extintos não têm, gente, eles não têm um banco de sementes enterrado no solo para poder voltar, sabe? Então, a gente perdeu definitivamente uma quantidade muito grande de biodiversidade, porém ainda dá tempo de reverter. Essa é a parte boa, assim, é nisso que eu penso quando eu olho para o jornal, senão a professora de ecologia ela chora, né, vendo o jornal. Mas para isso, não basta a gente só restaurar e continuar explorando a natureza da forma como a gente está fazendo. Não adianta só a gente, ok, vamos parar de desmatar, vamos plantar mais árvores. Claro, continua sendo melhor do que a ideia de não fazer nada, né? A alternativa de não fazer nada, a gente se extingue daqui a pouquinho. Mas o que precisa? A gente precisa, além de parar de desmatar e replantar essas árvores, a gente precisa repensar o nosso consumo, então reduzir desperdícios. A gente precisa pensar numa forma de comércio que seja mais sustentável, numa agricultura também que seja mais sustentável e na nossa própria alimentação. A forma como a gente consome os nossos alimentos, gente, ela é política. A nossa alimentação é política, por mais que às vezes não pareça. Então, vamos falar assim um pouquinho sobre essas alternativas, né? Lembrando que o que são chamadas de riquezas do século XVI, né? Essa ideia de extrativismo, de tacar-lhe pau, ela acaba muito rápido e a gente vê isso ao longo da história do Brasil, né? Porque a gente sempre fez isso, faz 500 anos, faz mais de 500 anos que a gente segue esse modelo extrativista e não deu certo, né, gente? Olha só, a gente continua sendo um país subdesenvolvido. E a gente tá chegando no ponto de não ter volta. Mas o que acontece? Se a gente criar um sistema melhor, um sistema agroecológico, que a gente chama, a gente consegue explorar as riquezas de forma sustentável que a própria natureza consegue nos propor. Então, daí eu trago de novo a ideia dos 5 R's, né? E a ideia que é super importante para o Enem do desenvolvimento sustentável, que é o que está, né, mostrando aqui nessa imagem. O desenvolvimento sustentável é aquele que vai atender às necessidades das gerações que estão no presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às necessidades e aspirações delas. Então, basicamente, a gente só não pode usar tudo. É o rolê. Então, para isso, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar, gente. Muito importante essa questão do recusar. Muitas vezes a gente acha que, mas eu já estou reutilizando e reciclando. Gente, o Brasil é um dos países que mais produz lixo e a gente deve reciclar, assim, no total, tá? Acho que 1,5% de todo o lixo que a gente produz. É muito insuficiente. A reciclagem é sim uma opção e ela tem sim que ser estimulada, mas se a gente não começar a repensar os nossos padrões de consumo, não vai dar certo. E lembrando que esses padrões de consumo, eles são culturais, eles estão advindos do sistema que a gente está inserido, né? Um sistema que preza muito pelo consumo e pelo lucro, e eles podem ser modificados. Por eles serem culturais, eles podem ser modificados. Eu deixei a sugestão aqui de 2 instas que trabalham com essa questão do lixo, que é o Menos um Lixo e Uma Vida Sem Lixo, para vocês darem uma olhada. E sempre lembrando de exercitar os 5 R's. Então, como é que a gente pode pensar uma agricultura de uma forma diferente, uma forma mais sustentável? Porque, ok,
Ok, prof, a gente não vai mais fazer do jeito que a gente está fazendo. Só que a gente precisa, né? A gente continua vivendo num sistema capitalista, a gente precisa de uma fonte de renda, a gente precisa sustentar essas pessoas, dar trabalho para elas. O que pode ser feito? Por exemplo, a gente pode ter a criação de corredores ecológicos. A gente até já chegou a falar sobre isso um momento nas aulas anteriores, mas faz tanto tempo já, né? Gente, os corredores ecológicos, o que eles são? É quando tu tem uma área que ela vai ser desmatada, então vai ter alguma plantação ali, ou tu vai fazer uma estrada, pode ser uma estrada, só que tu pega áreas preservadas, que não são muito grandes, e conecta elas com um corredor. Então, o que acontece? Além de tu aumentar um pouco essa área, né, tu vai ter maior comunicação entre essas espécies, o que vai facilitar essa troca de genes, vai evitar a nossa especiação simpátrica. Lembrem, isso faz bastante tempo que a gente estudou mesmo, mas as formas de especiação, né, que é como a gente cria, como surgem novas espécies, né? Lembrando que simpátrica significa outra pátria. Então acontece quando as populações não têm mais comunicação umas com as outras. Então aqui a gente evita essa evolução simpátrica, mas porque a gente mantém um fluxo gênico. E a gente aumenta a cobertura vegetal e a dispersão de sementes. Além do que, se pegar fogo nessa área, por exemplo, por causa, sei lá, de alguma queimada que esteja acontecendo aqui perto, os animais vão poder fugir e vão ter um lugar onde viver. Eles não vão ficar encurralados, que é o que acontece muitas vezes. E uma das principais alternativas para a agricultura é a agrofloresta. O que acontece? Em vez de tu desmatar todo o espaço que tu tinha de floresta para plantar um monte de soja ali, em vez disso, tu desmata pequenos pedaços, né? Tu tira pequenos pedaços, limpa pequenos pedaços e faz com que eles conversem com a floresta. Então aqui, ó, e tu não vai plantar só um produto, né, gente? Essa questão da monocultura, ela é péssima. Eu não sei como é que a gente ainda tem tanto latifúndio de monocultura. Mentira, eu sei, é o capitalismo, né? É o que o mundo quer comprar, então a gente produz. Mas olha só, aqui a gente tem um pouco de milho e vejam que está integrado com a floresta, tá? Então o que acontece? Primeiro, tu vai gastar menos água na irrigação, por causa que tu vai ter evapotranspiração das outras árvores e tu vai ter um ciclo hidrológico mais equilibrado naquele espaço, então tu vai gastar menos com irrigação. Vai gastar menos com adubação, porque essas outras plantas, elas também, apesar de elas absorverem nutrientes do solo, elas também influem em ter nutrientes ali, a própria serrapilheira que é liberada por eles, né? Se caírem folhas, se tu não limpar aquilo, vai se decompor e vai virar nutriente. Além do que, tu vai ter que gastar menos com agrotóxico, tá? Porque a gente vai ter outros seres vivos morando ali, né? Que vão funcionar como controle de pragas naturais, que é o que a gente chama do... Oxi, eu esqueci o nome agora, mas é o controle natural de pragas. Se alguém lembrar, é colocar ali no chat, por favor. Que o Enem adora. Quando a gente usa, por exemplo, a gente tem uma larva que come as nossas as plantinhas. Então a gente tem alguma foliácea e uma larva que está comendo ali. O que a gente faz? Em vez de a gente tacar agrotóxico, porque o agrotóxico ele não vai matar só aquela larva, ele vai matar tudo que ele conseguir matar ali naquela região. Então, por exemplo, a crise que a gente está tendo em relação às abelhas, ela é muito por causa desses agrotóxicos. Esses agrotóxicos, eles matam as abelhas, mesmo não sendo o destino, né? Porque as abelhas também são insetos que estão ali. Então, o que a gente faz? Em vez de a gente tacar agrotóxico, que além de matar as abelhas e vários outros seres vivos, também é tóxico para nós, né? Lembrem-se da magnificação trófica, que a gente vai ter um poluente, no caso um DDT, né? Que é um agrotóxico que muitas vezes tem metais pesados, enfim, não é digerido, não é biodegradável, ele vai se acumular na cadeia. Então, se o gado vai comer aquelas folhinhas que tem agrotóxico, aí ele vai comer várias folhas, né? Porque ele precisa de muita energia. Aí vai lá, o gado é abatido e a gente vai comer aquele gado que comeu várias folhas contaminadas. Então, nós vamos ter uma contaminação ainda maior daquele poluente, que no caso que a gente está falando é o agrotóxico. Então, enfim, em vez de tu colocar esses agrotóxicos, tu vai ter outros animais, como, por exemplo, pássaros, que vão poder comer aquelas larvas.
Então, tu usa as relações ecológicas ao teu favor. Então, aqui, esse pássaro que vai fazer predação nessa larva vai ser extremamente positivo para ti. Enfim, gente, agrofloresta. A gente pode pensar também numa forma mais sustentável de economia, uma forma que se relacione mais com o que nosso país tem de capacidade, né, para comercializar, e não tanto o que o mercado quer que a gente comercialize, porque muitas vezes acontece isso, né? A gente, olha só, 1 hectare de pasto para gado, a gente consegue $100 por ano. 1 hectare de soja, $200 por ano. Agora, olha só quanto a gente conseguiria com 1 hectare, quanto a gente consegue com 1 hectare de açaí. Além de ser uma soma maior, um valor maior, tu ainda tem a vantagem de que muitas vezes são os povos nativos, né, as tribos indígenas originárias que trabalham com esse açaí. Então, tu vai ter essas pessoas envolvidas, tu vai dar dinheiro para elas, tu vai fomentar a economia, enfim, bem melhor. E daí a gente vem para a questão indígena, né? Gente, aqui eu trouxe uma imagem, ela ficou um pouquinho pro lado, eu não tinha visto isso. Mas uma imagem da bacia do Rio Xingu, que está sendo um dos espaços que está sofrendo muito com desmatamento e queimada. E se a gente for ver aqui, ó, tudo que está em cinza claro foi desmatado, tá? E aqui a gente vê que tem uma área que ainda não foi desmatada. Alguém sabe por quê? Alguém quer adivinhar? Porque é uma reserva indígena, gente. Aqui a gente tem uma reserva. E as populações indígenas, as populações originárias, elas têm uma relação muito diferente da nossa com a natureza. Elas têm uma relação que não é essa coisa de predação e extrativismo. Eles usam sim a natureza, tá? Existem indígenas que são fazendeiros, existem indígenas que pescam, enfim. Eles fazem os rolês dele, tá? Indígena não é aquela pessoa que mora numa oca lá, no meio do nada, gente. Vamos acabar com esses preconceitos, tá? Só que eles cuidam, sim, por causa dessa cultura, eles cuidam muito mais daquele espaço. E olha só, eles evitam esse desmatamento, eles evitam que continue esse desmatamento. Então aqui eu deixei uma indicação para vocês lerem um ativista indígena muito bom, o Ailton Krenak. Inclusive, eu sei que vocês estão com pouco tempo, né? Tem um documentário do Netflix, que é bem interessante até para revisar questões de história, que é o Guerras.doc, ou Guerras do Brasil. Pesquisem no Netflix. Num dos primeiros episódios aparece a questão indígena e uma fala do Ailton Krenak, que é bem interessante, se vocês conseguirem olhar. E também deixei aqui o site o arroba da PIB, que é uma organização indígena, que daí vocês têm bastante informação ali sobre as formas de a cultura. São várias, né? Além de toda essa questão do desmatamento, a gente também tem ainda uma questão do que a gente chama de terra preta, que ela é muito associada com a presença indígena. E porque o que acontece? Esses indígenas, eles deixam alguns dejetos, né, ali. Então, por exemplo, usei utensílios de calcário, vou deixar eles meio que deixam em depósitos, né, como eram os antigos tambaquis. E, de novo, eu estou falando de algumas tribos, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas, enfim, esses depósitos, eles vão se deteriorando e daí eles vão virando nutriente para a terra. Vejam que a terra preta, ela é muito mais profunda, tá? A camada de nutrientes é muito mais profunda do que o solo normal. Então, é extremamente positivo. E daí a gente chega na questão da alimentação, né? Como a nossa alimentação é política, gente. Não tem como ignorar que a gente está desmatando a maior parte do Brasil para fazer ou ração para gado ou para ter a própria pastagem do gado, né? Então, assim, acho que ideias como o segunda sem carne ou vegetarianismo e veganismo são ideias muito importantes da gente considerar, né? Voltando para aquela ideia de que a nossa alimentação é política. Então, eu deixei aqui também alguns arrobas, a Sociedade Vegetariana Brasileira, né, que coordena aqui no Brasil, Segunda Sem Carne, que é a página só do Segunda Sem Carne, a Sapa Vegana, que é uma maravilhosa, uma mulher muito guerreira, periférica, que fala sobre veganismo popular, e o Vegano Periférico, que também são dois irmãos, que falam um pouco sobre como tá sendo para eles, né? Porque
Existe esse mito de que o veganismo é algo elitizado. E, bom, ele é efetivamente elitizado pelas pessoas, mas existe uma possibilidade de a gente criar um veganismo popular, né? E voltando para aquela ideia do consumo, o que a gente come também é muito cultural. A gente está acostumado desde pequeno a ter um bife no nosso prato e tudo que vem ao redor é complemento daquele bife, né? Então é muito difícil de a gente recriar, remoldar esses hábitos, mas a gente consegue, gente, essa é a parte boa. E olha só, uma redução pequena, por exemplo, isso aqui são dados de um dia sem tu comer carne, leite ou ovo. Olha só, tu vai poupar 3.400 litros de água, tá? 14 quilogramas de gás carbônico, que não vão ser liberados, 7 quilogramas de grãos, gente. A gente planta tanto grão, tem grão para alimentar todo o planeta, suficiente, sem sombra de dúvida, só que a gente usa a maior parte para fazer ração, para fazer bife. Então, é importante. E daí a gente chega na questão, o que ecologia tem a ver com o Covid-19 que está acontecendo, né? Então, gente, 75% das novas doenças dos últimos anos são zoonoses. Então, são doenças que têm a ver com animais. Se a gente for pensar na gripe aviária, se a gente for pensar no ebola, existem várias doenças que elas têm a ver com animais. Elas surgiram em função desses animais, como a gente acredita que tenha sido o caso do Covid, né, na questão dos animais silvestres. Mas agora, por que essa ecologia, por que não desmatar, por que preservar os ambientes naturais seria importante para evitar essas zoonoses? Então, como eu falei antes, quando tu desmata um espaço, tu também está destruindo o habitat de inúmeros seres vivos. E esses seres vivos, eles acabam tendo que fugir, né? E eles vão para onde eles conseguirem ir. Então, tu está propiciando que esses animais silvestres, eles saiam do espaço deles e entrem em contato com o ser humano. Porque daí, ok, ele fugiu dali, ele vai achar uma floresta, uma fazenda, por exemplo. Ele vai achar uma fazenda para ficar e ele vai entrar em contato com o ser humano. Como a gente tem essa questão da monocultura e da pecuária, a gente tem uma diminuição muito grande da nossa biodiversidade, o que também é bastante negativo. Por exemplo, a gente para de ter certos predadores. Lembrem a questão do predador-presa, ela é bem delicada. Então, se tu tiver menos predadores, tu vai ter um aumento na população de presas. A gente tem um abuso no uso de antibióticos nos animais que a gente consome, né? Então, por exemplo, porco, galinha, vaca, eles recebem uma quantidade obscena de antibióticos para tentar evitar que eles adoeçam, só que isso pode acabar gerando uma pressão, né? Lembrem da evolução, né? Não é o antibiótico que causa a evolução, tá? Não é o antibiótico que causa a mutação. Isso é bastante lamarquista, mas a presença do antibiótico faz com que apenas as bactérias resistentes ao antibiótico sobrevivam. Então, só elas vão se reproduzir. Então, tu pode acabar criando superbactérias, né? Dentro desses animais. Além de que existe o comércio de animais silvestres, que, por exemplo, agora na China, depois que aconteceu, já não é mais legal, foi proibido o comércio de animais silvestres, mas a gente sabe que por baixo dos panos ainda acontece. E também tem muito a questão das mudanças climáticas, então essa mudança de temperaturas muito bruscas, mudança de regime de chuvas, tu vai alterando o habitat dos animais e muitas vezes eles podem acabar parando em lugares que antes eles não iam, entrar em contato com seres humanos, e daí a gente propicia essa mutação e propicia que a gente entre em contato com essas coisas. E para finalizar, eu queria trazer só um lado um pouco mais sociológico da ecologia. Gente, existe algo que a gente chama de racismo ambiental, e eu acho que é muito importante a gente ter noção disso. Se a gente for pensar nos 10% mais ricos, e daí tu não precisa nem pensar em indivíduos, tá? Pensa nos países que mais poluem. Se a gente for ver China, Estados Unidos, são os grandes países que poluem o planeta há séculos, tá? Então, os 10% mais ricos, eles emitem 50% do carbono. E eles ficam com praticamente todos os lucros dessa destruição. Se a gente for pensar a madeira que é extraída ilegal na Amazônia, quem que vai usufruir dessa madeira? 20% ela acaba sendo exportada, mas a grande maioria, quase 80% dela, é usada para ostentação. Gente,
para fazer móveis caros para a galera de São Paulo e Minas. E daí então eles aproveitam todo esse lucro. E daí as pessoas que são mais pobres, que acabam, por exemplo, 50% dos mais pobres emitem 10% do carbono, então a emissão muito menor, elas sofrem todas as consequências que a gente já viu em relação às enchentes, às faltas d'água, às queimadas. E daí ainda são as que são mais atingidas, né, pela questão da pandemia, como a gente está vendo. Então existe um racismo dentro dessa questão ambientalista também. O fato de essas pessoas serem excluídas do acesso à informação é muito importante de a gente considerar. E por hoje era isso, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente conversou? Tem alguma outra coisa que vocês queiram conversar sobre ecologia? Eu queria falar só mais uma coisinha, que agora eu me dei conta. Eu pedi desculpas de novo, né? Os cachorros estão bem agitados hoje. Mas aqui, além da ideia de agrofloresta, é importante, eu falei contra a monocultura, mas eu não falei porque que é importante, por exemplo, a gente ter a rotação de culturas. Lembram que eu falei sobre a soja, né? As leguminosas, elas têm aquelas micorrizas, então elas têm uma relação mutualística com as rhizobium que fixam nitrogênio. Então, se tu alterar uma não leguminosa com uma leguminosa, e daí ir alterando, tu vai ter um tempo para a ciclagem desses nutrientes. Esses nutrientes vão se reciclar. Então, tu evita desgastar o solo. Deixar o solo um tempo sem plantar também, bem efetivo. Frida. Os slides vão estar no Drive e eu vou deixar o vídeo gravado no YouTube. Não se preocupe. Os slides e os exercícios, eles estão ali no Drive. Daí, na parte de biologia, tem uma pastinha que é Evolução e Ecologia com a Prof. Ju. Daí, ali tá tudo que a gente trabalhou ao longo do ano. Gente, novamente, qualquer dúvida, vocês podem me mandar, tá? Não precisa ser só dessa última lista. Essa última lista eu fiz com alguns exercícios. Eu não quis pegar do Enem, porque a gente já fez a maioria delas na última revisão que a gente teve. Eu peguei algumas questões da Unesp, que acaba sendo uma prova muito parecida com o Enem, uma prova lá de São Paulo. E eu peguei umas questões para vocês fazerem. São 6, se não me engano. Podem mandar dúvidas, estou sempre aqui, estou no WhatsApp. E se quiserem marcar plantão. E podem mandar das outras listas também, tá, gente? Eu sei que às vezes a gente não consegue acompanhar exatamente no mesmo momento, mas podem mandar sem problemas. É sempre um prazer conversar com vocês. Mas então é isso. Se vocês não tiverem dúvidas, eu posso liberar vocês. Imagina, gente.